O Brasil acabou. Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e hoje eu quero fazer um desabafo porque a sensação que eu tô ultimamente é que o Brasil acabou. Quando eu falo que o Brasil acabou, eu tô me referindo à questão ambiental, mais especificamente em relação a desmatamento e a queimadas. Como todo mundo sabe, a Amazônia brasileira está em chamas, o Pantanal brasileiro está em chamas, praticamente nada tem sido feito pelo governo federal. E assim, eu venho pensando, venho refletindo, juntando as informações que a gente tem tido nos últimos anos. E assim, é muito triste, a gente tá passando aí no último ano e meio, a gente tá passando por uma desestruturação total das políticas ambientais no Brasil, que tem me deixado assim numa bad tremenda. E aí eu posso citar vários exemplos, né? A compra do novo satélite, novo sistema de monitoramento espacial, né? Ou seja, descartando totalmente o INPE. Ou seja, o INPE dá todas as informações reais, as informações que nós não queremos, que a gente quer fazer. Quando eu digo a gente, o governo quer fazer aquela coisa, né? Fictícia, de dizer que tá tudo bem, tá tudo muito bom. Inclusive foi justamente o discurso de Bolsonaro na abertura que ele fala que tá sendo vítima de uma campanha de desinformação. O cara que foi eleito na base da fake news. Enfim, os exemplos são inúmeros, né? O desmembramento do IBAMA, né? A desqualificação total do IBAMA, né? Tirando toda a autonomia dos profissionais do IBAMA, do pessoal do Instituto Chico Mendes, que ele, ao invés de ele dizer assim, olha, acabou, em vez de botar todo mundo para fora e destruir a instituição, ele destrói devagarzinho, que é o grande esquema do governo Bolsonaro, destruir as coisas devagarzinho, sem as pessoas muitas vezes perceber. A gente não tem nenhum contingente para resolver os problemas para amenizar os problemas da Amazônia, porque o interesse parece que é favorecer madeireiros ilegais, quer favorecer os mineradores ilegais, esmagar as comunidades indígenas. É assim, é muito triste, é revoltante. Isso tá me dando uma bad gigantesca, sabe? Desde quando eu me dou por gente, que eu começo a me interessar por meio ambiente, desde a escola, né? Que eu vejo, estudo e vejo o como o Brasil é deficiente na política ambiental. A gente teve muitos avanços, mas assim, são avanços que ainda falam em conter o desmatamento. Conter o desmatamento, era pra gente estar falando em desmatamento zero, era pra gente estar falando em reflorestamento, né, em recuperação. A gente ainda fala em delimitar áreas indígenas. Já era pra gente ter uma política diferenciada para as reservas indígenas, né, de proteção, de estrutura, de conservação para aquele povo nativo, para aquele povo natural, são os donos da terra de fato, de troca de informações dentre as nações indígenas, o conhecimento empírico das nações indígenas, né, da Amazônia, por exemplo, para a gente estar trocando figurinha, para construir um manejo sustentável, para investir na Amazônia no ponto de vista de conservação, no ponto de vista de investimento, de ciência. Está ali uma biodiversidade gigante que pode servir muito bem para a gente resolver muitos problemas da humanidade hoje, né? E assim, o governo extremamente negacionista não faz nada. O dia do fogo da Amazônia no ano passado, hoje o desmatamento desenfreado, o Pantanal, que é a maior planície alagável do planeta, ou quase isso, tá pegando fogo. Me explique isso, como um lugar que é úmido tá pegando fogo. A gente está sofrendo aí as consequências brutais da mudança climática. E se as políticas ambientais no Brasil não eram boas, agora elas não existem mais. O Brasil acabou. Se o governo está querendo desmantelar todo o processo que a gente tem de monitoramento, de coleta de dados, né? Olha, isso aí não, velho. É uma coisa assim, se eu for listar aqui desde da questão do desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, essa semana agora recentemente a gente teve aí a construção de linhas de transmissão de energia e a derrubada de árvores centenárias, de araucárias centenárias
lá da Mata de Araucária, que também é um ecossistema tipicamente brasileiro, maravilhoso. Eu estive no sul do Brasil, tive a oportunidade de ver essas árvores de perto, são as coisas mais lindas do mundo, né? Que tem todo um sentimento de pertencimento das pessoas do sul do Brasil em relação ao Pinhão, em relação a ser símbolo, né, daquela região, a Araucária, os famosos pinheiros do Paraná, e é muito triste, né? A Mata Atlântica sendo desmatada, o Pantanal pegando fogo, né? Assim, tá difícil, tá difícil lutar pelo meio ambiente no Brasil hoje. A gente precisa reagir de fato, porque, sabe, fumaça das queimadas da Amazônia chegando, escurecendo à tarde em São Paulo no ano passado. Essa fumaça que está proporcionando aí problemas respiratórios para grande parte do Brasil, do centro-oeste e chegando no sudeste do Brasil. A gente precisa, assim, reverter toda essa política ambiental. A gente precisa se erguer, a gente precisa dar um basta nisso. E não é só papo de eco chato, não, que tem que preservar. Assim, é muito sério a coisa, porque a gente tem grande chance de sofrer uma crise de desabastecimento muito grande no Brasil, seja para o agronegócio, para a questão das exportações dos produtos agrícolas, né? Porque vai atingir ou já está atingindo o regime de chuvas. Sem chuva, a gente vai ter grandes prejuízos de safras. Os grandes responsáveis pelo desmatamento, que querem sempre construir mais pasto para gado, que querem sempre construir mais plantio de soja, vão ser prejudicados com isso, demais. E isso não vai ser só prejudicado agronegócio, não vai ser só perda de dinheiro para esses grandes empresários, não. Isso vai se remeter aí a mais fome, mais miséria pro brasileiro. A gente teve aí um número absurdo. O IBGE, eu vou deixar tudo isso aí no link da descrição, né? Os dados do IBGE falam essa questão toda, né? E, inclusive, o governo, qualquer dia desse, vai também, né, querer acabar com o IBGE, como ele está fazendo com várias instituições governamentais, agindo como uma instituição governamental fosse contrária, fosse, né, querendo boicotar o governo através de dados reais, dados científicos, né? O IBGE traz o dado que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que voltaram para a miséria no Brasil, né? O governo Bolsonaro é um governo de fome para a população. E quando a gente fala em desastre ambiental, seja nas praias do Nordeste que a gente teve no ano passado, que a gente colhe os prejuízos até hoje, né? Não é só pela questão ambiental, é pelo ser humano, é pelo brasileiro. Uma floresta de pé, seja ela a Mata Atlântica, seja ela a Floresta Amazônica, seja ela a Mata de Araucária, seja ela o Pantanal, o Cerrado, esses ecossistemas saudáveis, eles rendem dinheiro para o Brasil. Existem fundos para a Amazônia, fundos internacionais para a Amazônia, por exemplo, que a Alemanha, a Finlândia, os grandes potências da economia mundial vão lá, pagam, dão dinheiro para o Brasil implementar as políticas para que a floresta permaneça de pé. E a gente ainda fala em aumento do desmatamento, em vez de a gente estar falando em reflorestamento em pleno 2020. É o meu desabafo aqui hoje para vocês, que se o governo Bolsonaro não acabar, ele vai acabar com o Brasil.